discipulado é o nosso 12º inegociável. O discipulado é o chamado de Deus para nós. Foi assim que Jesus iniciou o seu ministério. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 16, diz lá: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus, discípulos multiplicadores, discípulos frutíferos. Lá no livro de João, capítulo 15, ele diz: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Que fruto é esse? É o fruto do amor, aqui no contexto de João capítulo 15. É o fruto do nosso testemunho. O discipulado é alguém que testemunha sobre o Senhor Jesus. E ali no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz o seguinte: olha, quando descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder e vocês serão minhas testemunhas. Sabe de uma coisa? Durante muitos anos da minha vida cristã, eu achava que o meu papel era ser advogado de Jesus. E como advogado eu estava pronto para defendê-lo, para brigá-lo, para provar que essa doutrina, mas aquela doutrina é o que nos salva. Mas depois, ao passar dos anos, ao longo dos anos, eu aprendi uma coisa, que o meu papel não é defender Deus, não é defender Jesus, não é defender o Espírito Santo. Não é provar que a outra pessoa está errada e que eu estou certo. O meu papel é simplesmente testemunhar. O que é que faz a testemunha? Narra os fatos, narra o que viu, narra a sua experiência, fala sobre aquilo que ele passou, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele viveu. Então, o discípulo é chamado por Jesus para ser testemunha de Jesus. Agora, ser testemunha de Jesus tem um preço. Mesmo porque a palavra testemunha no original significa mártir, quer dizer, tem a conotação de alguém que está pronto para se sacrificar, pagar o custo, pagar o preço, inclusive com a própria vida. Então, discipulado significa isso. Somos chamados por Jesus para vivermos uma vida frutífera assim. Não é simplesmente cruzar os braços e aí então desfrutar de férias o resto da vida ou uma aposentadoria espiritual. Somos chamados para trabalhar, para testemunhar esse Jesus, para amar o nosso próximo, porque sem amor as pessoas nem ouvirão o nosso testemunho, não é mesmo? E então nós fazemos isso com essa consciência de multiplicadores, porque o discípulo é alguém que faz outro discípulo. E sabe de uma coisa? Nessa família de Jesus, no corpo de Cristo, isso é inegociável. Nós estamos encerrando a nossa série Os Inegociáveis. E com essa série Os Inegociáveis, eu queria mostrar para nós alguns absolutos, algumas verdades das quais nós não abrimos mão. E deixa eu compartilhar com você aqui essa lista dos inegociáveis. Primeiro, Jesus é o Filho de Deus. Não abrimos mão disso. Jesus é o único caminho a Deus. Também não abrimos mão disso. O Espírito Santo é o Consolador, o nosso advogado de Deus. Não abrimos mão disso. A salvação é um presente de Deus. Não abrimos mão disso. A Bíblia é a palavra de Deus. Não abrimos mão disso. O céu é a promessa de Deus. Não abrimos mão disso. A ressurreição é a prova de Deus. Isso é inegociável. O batismo é a nossa entrada ao reino de Deus. Isso é inegociável. A nossa adoração a Deus é em espírito e verdade. Isto é inegociável. A nossa oferta é o nosso agradecimento a Deus. Isso é inegociável. O amor é a nossa cola de Deus. Isto é inegociável. E o discipulado é o chamado de Deus. Isso também é inegociável. Uma coisa que eu vejo em muitas igrejas é que pessoas estão brigando muitas vezes por causa de ideias e de opiniões e de tradições.
Porque a realidade é que quando nós falamos sobre doutrinas, todas elas têm que apontar para uma pessoa, não para uma coisa, mas para uma pessoa. E essa pessoa é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com essas séries inegociáveis, nós falamos sobre coisas que têm a ver com o nosso Senhor. Declarações de fé que estão relacionadas à vida, ao ministério, à morte, à ressurreição e à eternidade que o nosso Senhor veio para trazer para nós. Então, que Deus te abençoe com esses estudos.